Olá, povo de Deus, tudo bom demais? Primeiros segundinhos, por favorzinho, se inscreva no canal, ative o sininho, envie esse vídeo a outras pessoas que você sabe que está precisando de saber um pouco da história e também um pouquinho da moral da história do Velho Testamento, de 1ª, 2ª Samuel, tá bom? Pessoal, se inscreva no canal, por favorzinho, que assim você não vai perder nada que a gente posta aqui. Outra coisa, siga-nos também no A Verdade que Liberta, no Instagram, porque as palavras de domingo ficam lá. E aí a gente faz as palavras meio que uma encaixa na outra, sabe? Então, você terá um grande proveito se você estiver inscrito aqui e lá, tá bom? Oremos. Pai Santo, Pai de amor, Criador dos céus e da terra, estamos diante do Senhor mais uma vez para pedirmos: ajuda-nos, Pai. Ensina-nos o teu caminho. Pai, em nome de Jesus, que possamos verdadeiramente guardarmos essas histórias nas nossas mentes, para que possamos usar, para que possamos entender mais e mais do Senhor, para que possamos ver como os teus servos agiram, como devemos agir e também como não devemos agir. Pai Santo, guarda-nos, eu te peço, para a honra e glória do teu nome. Senhor, vá, Senhor, e resolva, cure, Pai, cada um dos irmãos que estão ouvindo, cada família aqui representada, em todos os âmbitos, seja na alma, no espírito, no corpo, em nome de Jesus, que sejam curados, que sejamos curados, que sejamos verdadeiramente filhos teus e possamos desfrutar disso da maneira correta, como o Senhor quer que seja. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no domingo, na nossa reunião anterior, a gente leu praticamente os primeiros 11 versículos do capítulo 6 de 2 Samuel. E o que acontece lá? Davi toma vários homens, cerca de 30 mil homens, e vai atrás da Arca da Aliança. A arca que tem os querubins, a arca que tem aquela série de coisas que Moisés coloca dentro da arca. Então, Davi vai atrás dessa arca porque essa arca representa a presença de Deus. Não só representa, ela marca a presença de Deus. Eles pegam os bois, colocam ela numa carroça e vai caminhando com esses bois. Um dos homens que está caminhando junto com os bois se chama Uzá. Uzá, em um momento de vacilo e de cuidado excessivo, ele toca na arca. Por quê? Os bois tropeçaram e a arca ia cair, ou ele achou que a arca cairia. Então ele toca na arca e, tocando na arca, ele é eliminado. A ira de Deus se acende e ele é eliminado. Porque a arca era a presença de Deus. Davi, então, fica encabulado com isso, ele se chateia e ele teme a presença de Deus. Ele teme levar a arca para a sua casa em Jerusalém. Diante disso, ele envia a arca para a casa de Obed-Edom. A arca fica na casa de Obed-Edom cerca de 3 meses. Passados esses 3 meses, alguns homens vão até Davi e relatam para ele que a casa de Obed-Edom prosperou demais. Prosperou sobremaneira. Então Davi perde esse temor, não
não teme mais a presença de Deus, não teme estar próximo da arca e manda buscar a arca. Manda buscar, não, desculpa. Ele vai buscar a arca junto com outros homens. Então, nós chegamos aqui na... Aqui foi 2 Samuel, capítulo 6, dos versos 1 ao 11, que nós lemos no domingo passado. Davi, então, vai buscar a arca com os homens e Davi se enche de gozo, de alegria. Então ele vem dançando diante da arca e ele dança, assim, efusivamente, dança muito mesmo. Então Mical, a sua esposa, filha de Saul, ela o rejeita em seu coração. Ela o despreza no seu coração. Desprezando no seu coração... um detalhe. Antes disso, né? Então Davi dança, Mical o despreza e introduzem a arca à sua tenda. Então a arca agora está na tenda em Jerusalém, na tenda no seu devido lugar, está no centro. Davi, então, agradece a Deus, abençoa as pessoas que foram ali, que estavam ali, homens, mulheres, e distribui pão, carne e passas. Capítulo 7. Aliás, vamos ler aqui o verso... dos versos 20 ao 23. Voltando Davi, capítulo 6, versos 20 a 23, tá bom? Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Forte, né? Discussão do casal, não é isso? Uma fala: muito bonito o que você está fazendo, né? O rei de Israel fazendo uma feiura dessa, dançando e se mostrando. E ele fala: olha, é perante o Senhor que eu estou fazendo isso, o mesmo Senhor que me escolheu antes de seu pai e antes de toda a sua casa. Discussão séria, hein? Verso 22. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Seríssimo, hein? Muito sério. Licencinha. Capítulo 7. No capítulo 7, Davi está na sua casa, feita de cedro, feita pelos melhores arquitetos e artesãos da época. Casa linda, maravilhosa, e a casa de Deus está a arca do Senhor está em uma tenda. Então Davi acha que aquilo é errado. E Davi diz o seguinte, fala com o profeta Natã: Natã,
o senhor acha que eu devo fazer uma casa também de cedro para Deus, para a arca da aliança? Então, Natã fala, sim, faça. A mão do Senhor é contigo. Mas, chegando à noite, Deus vai falar com Natã. E diz para Natã que não é para ele fazer essa casa. Não é para Davi fazer essa casa. Vamos ler aqui como foi isso? Vamos começar no verso 5. 4. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Verso 8. Agora, pois, assim dirás ao servo Davi: Assim diz o Senhor dos exércitos. Então, irmãos, aqui é uma fala muito séria contra Natã e contra Davi. Natã disse: faça. Não é óbvio que é o certo, não é óbvio que é legal fazer uma casa de cedro para Deus? Então Deus fala com Natã: acaso Davi fará uma casa para mim? E nós vamos ver o desdobrar disso futuramente, onde Deus vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui nós vemos duas palavras, nós vemos tenda e nós vemos tabernáculo. Tabernáculo é habitação, habitar junto. Então aqui tem uma coisa importante para nós, um pouquinho de moral da história, né? Irmãos, não creia que é óbvio alguma coisa diante do Senhor. Perguntemos sempre ao Senhor. Como que eu faço isso? Através, primeiramente, da palavra, por isso você precisa conhecer a palavra, e, segundamente, oração. Beleza? Então, vamos pular aqui um pouquinho. E Natã, então, vai falar para Davi mais ou menos no mesmo sentido em que falou com Natã. Vamos ler agora dos versos 12 ao 16. Aqui vem uma profecia que é muitíssimo cara para nós. Muitíssimo cara para nós cristãos hoje. Natã está falando para Davi, tá? Quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém,
a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então aqui está dizendo que o trono de Davi será estabelecido para sempre, mas não é, aqui especificamente, está falando de um dos filhos de Davi, que nós veremos posteriormente. Qual será o filho que vai construir o templo? Hein? Cenas do próximo capítulo, né? Daqui uns capítulos ainda. Quem é o filho que vai construir o templo? Quem é o filho que vai estabelecer o trono? Quem é o filho que, num aspecto mais histórico, mesmo errando, o Senhor disse que não o tiraria de diante dele, como fez com Saul? Quem será esse filho? Então isso aqui é muito importante. Guarde esse texto, guarde esse momento da história. O que está colocado aqui? Deus não permite que Davi faça o templo de cedros e tantas coisas lindas. E diz que será o seu sucessor quem fará esse trono, esse reino. E ele será para sempre. Ele existirá para sempre. Licença. Irmãos, aqui, a partir do verso 18, nós vamos ver a humildade de Davi. O reconhecimento de quem ele é, de que família ele pertence, o reconhecimento de que ele é falho, de que ele não é merecedor, de que ele não é capaz. Nós vamos ver tudo isso agora a partir do verso 18. Várias vezes, irmãos, eu citei e tentei colocar, evidenciar as falhas, os erros de Davi. Lembra? Mentiras, fingiu ser louco para o rei Aquis, mentiu para o rei Aquis, mentiu para Emelec e deu muito errado, que a família dele toda foi destruída. Enfim, mandou eliminar os coxos e aleijados do povo dos filisteus. Sabe, irmãos, e isso de fato, todos esses erros, de fato são erros graves. Mas Davi se aproxima de Deus em humildade. E não esqueçamos que aqui era olho por olho, dente por dente mesmo. Esses adoecimentos na vida de Davi, essas falhas na vida de Davi, esse modo de ser, esse modo de vingar, esse modo de ser, ele não é respaldado pelo Senhor Jesus. Em Cristo, essa estrutura, esse modo de vingança, de agir, ele fica para trás. Como nós falamos no domingo que passou. Então quero ressaltar muito isso porque desculpe. Porque nós estamos vivendo dias em que nós estamos sendo levados a uma espécie de iraforra, tanto como indivíduos quanto como grupos. E isso não é respaldado pelo Senhor Jesus. Tá bom? Então vamos ver aqui uma característica abençoada, linda de Davi. Verso 18. Sim, em vários momentos desses feios que eu disse que Davi falhou, ele reconhece a sua falha. Exemplo, quando ele mente para Emelec, ele reconhece que Saul eliminou os 85 anciãos de Ahimelec e toda a sua família, ele fala que ele é o culpado.
Então, verso 18. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Entende? Um reconhecimento de que, de fato, Deus é quem o levou até aquele lugar. Passando por todas as coisas, dando vitórias, e reconhecendo: quem sou eu? Quem sou eu? E quem é a minha família? Quem são os meus? Verso 19. Foi isto ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falastes a respeito da casa de teu servo para os tempos distantes. E isso é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Então ele está agradecendo, está reconhecendo a sua pequenez, as suas falhas, o quão ele viu quem ele é, quem a família dele é, para chegar até aquele momento. Mas não é só até aquele momento, aquele lugar em que ele está, agora ele é o rei de Israel, mas o Senhor fala também sobre a sua posteridade, sobre os seus filhos, tempos distantes, que o Senhor preservaria. Então ele reconhece isso. Quem sou eu? Sabe? Quem sou eu? Sabe, irmãos, que esses momentos de Davi sejam verdadeiramente exemplos. Exemplo para nós. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Ele falando dele mesmo, né? Essa retórica, essa pergunta retórica. O que mais o acaso poderia dizer? Não tem o que dizer. Pois tu conheces bem o teu servo. Verso 21. Deixa eu só ver aqui até onde nós vamos. Verso 21. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Sabe, irmãos, olha que beleza, por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas. Ele reconhece, Deus, é pelo Senhor, não é por mim. Não é porque eu sou Davi bonitinho, especial. Ele fala, essa grandeza veio de onde? Da tua palavra e do desejo do seu coração. E, por misericórdia e graça, olha, fizeste toda essa grandeza, dando-a a conhecer a teu servo, fazendo dele instrumento, fazendo dele participante disso. Portanto, grandíssimo é, Senhor. E aí ele vai seguir. Irmãos, ele vai seguir falando isso. Seja sempre engrandecido o teu nome e diga-se, o Senhor dos Exércitos é o Deus sobre Israel e a casa de Davi, teu servo, será estabelecido diante de ti. Ele segue nessa oração de reconhecimento de quem ele é, de que reconhecimento de quem Deus é, de por que a obra aconteceu, como chegou ali. Depois disto, esse é o capítulo 8, tá bom? Deixa eu ver aqui quais... Versos 1 a 6. Depois disto, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Metrópole, cidade grande, né? Tomou as rédeas. Então agora Davi subjugou, sujeitou os filisteus e ele se tornou o chefe de Jerusalém, de verdade. Também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra e os mediu. 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar com vida.
Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhe pagavam tributo. O que os irmãos acham disso aqui, povo de Deus? Ele sujeita os filisteus e se torna, toma as rédeas da metrópole. Ou seja, os filisteus continuavam ali, mas como servos. Derrota os moabitas, mas os moabitas se tornam servos de Davi e lhe pagam tributo. Os irmãos estão acompanhando a nossa história. O que Deus fala a Moisés sobre quando você estiver expulsando o povo da terra prometida, o que você deve fazer? Você deve eliminá-los totalmente, não é isso? Você não pode fazer alianças com esse povo. Mas Davi está muito forte, está muito poderoso. Estou apontando mais um erro de Davi. Tá bom? Não há, irmãos, na palavra de Deus quem não foi falho, mas muito falho, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E graças a Deus, porque, sabe, diante de ver esses erros aqui, erros graves, é que eu tenho a ousadia, a tranquilidade de entrar e falar com o Senhor. Porque eu também cometi erros graves e cometo às vezes. E os irmãos também. Mas sabe, independentemente desses erros, se nós tivermos um coração de reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos, como nós vimos aqui no capítulo 7, nós podemos entrar no Santo do Santo, podemos falar diretamente com Deus. Glória a Deus por isso. Então aqui, irmãos, nós vamos ver que ele vai derrotando e vai derrotando e vai derrotando um montão de gente. E vai colocando todos a pagar tributo e a serem servos dele. Servos do povo de Deus. Servos de Davi. Isso é muito sério para nós. Vamos lá. Nosso horário está terminando. Vamos ler o capítulo 9. Aqui, o capítulo 8 inteiro será falando das vitórias de Davi. E ele vence e não expulsa e não elimina. Ele vence e torna essas pessoas seus servos, pagadores de tributo a ele, ao povo de Israel. Certo ou errado? Errado, não pode, não é assim. Capítulo 9. Os irmãos se lembram de Jonatas, os irmãos se lembram da promessa que Davi faz a Jonatas. Jonatas fala a Davi lá naquele encontro onde o Jonatas joga a flecha e se ele disser assim, a flecha está para lá, para o seu escudeiro, e significa que Davi deve fugir. E se ele disser a flecha está para cá, significa que Davi pode voltar, porque Saul estava a perseguir. Então ele estava temendo, então ele faz esse teste. Nesse momento aí, passado algum tempo, Davi e Jonatas se encontram. E Davi faz uma promessa a Jonatas. E aqui chega o momento de Jonatas, de Davi, cumprir essa promessa. Lembra que eu disse para os irmãos guardarem o nome de Mefibosete, filho de Jonatas? Ziba era a sua ama de leite. Quando fica sabendo que Saul e Jonatas eram mortos, ela foge. E fugindo, ela bate, ela deixa o menino cair e o menino fica manco. E a gente falou isso no domingo, né? Vamos lá. Então Davi pergunta
para os seus: existe ainda algum descendente de Jonatas? E aí respondem a ele: sim, existe. Existe Mefibosete. Então Davi o manda buscar. Vamos lá? Vou ler aqui porque é muito, muito lindo e a gente termina. Verso 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Aimael. Verso 6. Irmãos, olha aqui, que coração. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Irmãos, isso tem um símbolo, uma simbologia linda demais. Então se inclinou e disse: Quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a tua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então, irmãos, olha aqui, que lindo, não é? Que o Senhor nos ajude a cumprirmos nossos votos, as nossas promessas e em amor. E que não exista adoecimentos, que não exista problemas que nos faça fazer, que nos leve a distanciarmos as pessoas de nós. Mas que nós possamos trazer para perto de nós e colocarmos essas pessoas à nossa mesa. Colocarmos essas pessoas à mesa do Senhor, mesmo que elas sejam deficientes, mesmo que elas sejam erradas, mesmo que elas sejam filhos do nosso, ou netos do nosso algoz, né? Em nome de Jesus. Pai, eu te peço, abençoa cada um dos irmãos que tem ouvido essas palavras. Pai, faça com que essa história possa somar na vida de cada um. Revele-se, Senhor, a cada um dos teus filhos. E que em nome de Jesus possamos perseguir, Pai, possamos buscar com diligência, termos um caráter parecido com o de Davi em todos esses aspectos positivos. Pai Santo, abençoa cada um dos teus filhos, derrama da tua unção, da tua graça, do teu poder, e que o Senhor seja glorificado em tudo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitíssimo obrigado. Jesus abençoe e até terça-feira. Aguardo vocês.